Meu nome é Raquel Albuquerque, sou mulher branca, cabelos castanhos na altura dos ombros que estão lisos e soltos. Estou vestindo blusa bege e calça rosa. Falo em pé neste momento da sala de imprensa do Poder Legislativo. Agora vamos aos destaques da semana. O impacto socioeconômico da estiagem em 2024 entra em debate na Assembleia. Deputados discutem sobre perspectivas de crescimento da indústria naval no Amazonas. A dificuldade é imensa de chegarmos insumos da matriz para cá, para o nosso polo industrial que utiliza o canal do Panamá. O recapeamento da BR-319 volta a ser defendido em plenário. Essa rodovia ela tem sinônimos muito maiores: a redenção do povo do Amazonas, a saída do isolamento. Parlamentares discutem sobre leis e ações de enfrentamento e prevenção da violência nas escolas do Estado. Estamos trabalhando essa temática, procurando dar o suporte necessário, promover a segurança no ambiente escolar. E ainda, Festival de Cirandas de Manacapuru, que acontece no final deste mês, é reconhecido na Assembleia. Você confere agora as principais notícias do Legislativo no Semana Leão, que já está no ar. A estiagem de 2024, o impacto socioeconômico à população e ao Estado, foi tema de audiência pública esta semana na Assembleia. Autoridades buscam alternativas para minimizar os danos. Os impactos da estiagem de 2024 já estão sendo sentidos em alguns municípios do Amazonas, em especial nas calhas do Purus, Juruá e Alto Solimões. Segundo a pesquisadora do Serviço Geológico do Brasil, quando o rio começa a descer a partir de 20 centímetros, já é considerada intensa. Já o Rio Solimões, ali na região de Tabatinga, que a gente chama de cabeceira, apresenta descidas mais intensas para esse período, acima de 20 centímetros. E na semana passada até se intensificou, ficando próximo ali de 30. Isso indica uma tendência que nos próximos dias, nas próximas semanas, haverá uma descida mais acentuada nessa calha do Solimões. O pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA, Renato Sena, elabora os boletins sobre as bacias hidrográficas do estado. Ele avalia que a região se encontra em continuidade na estiagem de 2023, pois as chuvas deste ano não foram suficientes para se recuperar do período seco. A bacia do Solimões, de uma forma geral, tem níveis muito baixos e está experimentando níveis muito baixos de precipitação nesses rios. Elas se apresentam em deficiência desde julho do ano passado, então nós já estamos com quase 14 meses de chuva deficitária sobre as bacias, as principais bacias da nossa região. Não é uma situação só daqui da cidade de Manaus, é uma situação do Solimões de forma generalizada, e ela se estende pelas bacias da margem sul, entrando no estado do Pará, passando por bacia do Abacaxis, ainda aqui no estado do Amazonas, entrando no Tapajós, passando para o Xingu. Então não é uma condição localizada, é uma condição generalizada para a região amazônica como um todo. Para compreender e alinhar as ações do poder público para o enfrentamento da estiagem, o deputado comandante Dan reuniu na Assembleia representantes de diversos órgãos. Oportunizar para que todos os que estão envolvidos nas medidas de prevenção, enfim, enfrentamento, possam se posicionar para que nós possamos sair desta audiência pública com uma visão geral, atualizada e compreendendo os próximos passos a serem adotados. E principalmente, aqui no nosso papel, verificar de que maneira a Assembleia Legislativa pode contribuir com as ações que estão sendo desenvolvidas. Foram convidados para a audiência pública todos os órgãos e instituições que fazem parte do Comitê de Enfrentamento à Estiagem, instituído pelo governo do estado em julho deste ano. Nesse período, também foi decretado situação de emergência ambiental em 20 municípios. A Secretaria Executiva de Pesca e Aquicultura e o Comando de Policiamento Ambiental apresentaram suas ações durante a audiência. Nós conseguimos 10 mil cestas básicas para os pescadores artesanais que estiverem nos municípios em situação de emergência com relação à estiagem. Fora isso, nós estamos trabalhando a aquisição de filtros de água, aqueles filtros individuais de carvão ativado. Nós estamos intensificando nossas ações de policiamento ostensivo, preventivo, nas regiões mais críticas, tanto na região metropolitana como a M070, nas outras estradas próximas. E também nós temos nossas operações que estão distribuídas ao longo de todo o estado, né? Nas regiões que têm mais críticas, onde acontece a maior parte
dos índices de queimadas, de desmatamentos. O governo do estado já iniciou a preparação de ajuda humanitária aos municípios que estão em situação de emergência. Inicialmente serão enviadas 300 toneladas de alimentos para as famílias afetadas. A partir de segunda-feira já começa a chegar nos municípios. E aí nós temos, levando em consideração a dificuldade que já temos em algumas regiões, vamos até usar carroça para poder fazer com que esse alimento chegue até essas comunidades. E aí tem embarcações, tem barcos, tem voadeira, carro. Nós vamos usar tudo que for possível. Deputados voltam a defender o recapeamento da BR-319 devido à vazante dos rios na Amazônia e à dificuldade no transporte de alimentos e insumos para o polo industrial de Manaus. De acordo com o deputado Rosenha, a vazante do rio Solimões é preocupante, principalmente no município de Tabatinga. O evento climático compromete a navegação na região. Os municípios correm risco de desabastecimento de itens básicos, como água potável e alimentação. Tabatinga hoje tem um calado no rio, no Alto Solimões, de um pouco mais de 1 metro. De ontem para hoje, nas últimas 24 horas, o rio Solimões diminuiu 30 centímetros. A navegação na área do Tabocal, que é vital para o transporte de navios de alto calado, se não melhorar, será interrompida. Então nós temos aí uma grande perspectiva de aumento do custo de vida do homem no interior. Nós temos aí uma grande perspectiva de fome, de falta de recursos. Rosenha também lembrou que a BR-319 é a principal alternativa logística para o enfrentamento da seca dos rios. Mas desde o fim do mês passado, a Justiça Federal suspendeu as autorizações para o recapeamento do trecho do meio, parte mais crítica da estrada. O mais importante é a gente salientar que o grupo de trabalho do Ministério dos Transportes já havia negociado todas as alterações junto ao Ministério do Meio Ambiente, que dava garantias ambientais, estruturantes para essa construção. É lamentável, nós temos a redenção logística, nós temos a maneira de não termos o maior impacto dessa grande vazante, só que a Justiça Federal do Amazonas parece que joga contra o estado do Amazonas, contra o povo do Amazonas. A defesa da estrada ganhou o apoio do deputado comandante Dan. Nós temos aqui, juntamente com esta casa, enfatizado esta pauta. É uma pauta que precisa sair dos relatórios, sair do discurso para a prática. O governo federal precisa cumprir o seu papel e efetivar a viabilidade da BR-319. E por causa da seca dos rios, o governo do estado aumentou a carência para o pagamento de empréstimos contratados pela AFEAM. De acordo com o deputado Adjuto Afonso, o decreto publicado pelo governo do estado tem validade até janeiro de 2025. O texto enquadra todas as operações da Agência de Fomento do Amazonas. É a AFEAM que financia as atividades produtivas. O decreto é por causa da seca dos rios na região amazônica e beneficia empreendedores com empréstimos contratados na agência, como a prorrogação do prazo de carência de 3 para 6 meses, a suspensão da exigência de alvarás para a concessão de novos empréstimos e a renegociação de débitos. O deputado Adjuto Afonso, presidente da Frente Parlamentar de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais da Assembleia, destacou a importância da ação na ajuda aos empresários do interior do estado. Tem uma ação integrada. Você vê, por exemplo, no comércio, ele dilatou o prazo de pagamento de ICMS, porque se você não vende a mercadoria, você não tem como pagar. Se você não compra a mercadoria para girar, você também não tem como pagar os empréstimos que foram tirados. Então, eu acho isso importante, porque senão trava a economia do município, né? A economia tem que girar naquele município. Então, o governo, a mão do governo é muito importante nesse momento para aquelas pessoas, tanto produtor rural como pequeno empresário que tem o crédito na FEAM. Ainda de acordo com o decreto, empresários com empréstimos contratados e que tenham pago pelo menos metade do valor podem contratar um novo empréstimo, caso precisem. A indústria naval no Amazonas, que é o segundo maior polo do Brasil, foi tema de debate na Assembleia. Há expectativa de crescimento com a conclusão do eixo Manta-Manaus, previsto para 2025.
O deputado Sinésio Campos alertou que a indústria naval no Amazonas pode fortalecer a economia do estado. De acordo com o parlamentar, é preciso organizar a instalação de estaleiros em Manaus para que essas fábricas recebam incentivos fiscais da Zona Franca. Os estaleiros que estão localizados no Iranduba não têm os incentivos fiscais que deveria ter se estivesse aqui na cidade de Manaus. Eu entendo que dessa forma, e cada vez mais eu estou mais convicto, que estamos na maior bacia hidrográfica do planeta, que é a nossa aqui, o Amazonas, mas que, na verdade, poderia ter sido descoberta há muito tempo, mas chega no momento certo. Podemos trazer grandes estaleiros, como tem aqui estaleiros de ponta, né, na Ásia e na China, para que possa se instalar aqui na Zona Franca. Para esclarecer ainda mais sobre o tema, Sinésio Campos cedeu espaço para o coronel Manuel Fernandes Filho, chefe do escritório do Sistema de Defesa, Indústria e Academia de Inovação do Comando Militar da Amazônia. Manuel lembrou que o potencial naval também pode fortalecer a segurança na Amazônia. A gente gostaria, ou tem interesse, em agregar a demanda da indústria de defesa, particularmente do Exército Brasileiro, a todo esse potencial que existe aqui. Eu acho que quanto mais vier demanda como essa para essa região, maior o grau de crescimento da nossa indústria de defesa e, no caso aqui especificamente de Manaus, desse ramo, dessa vertical, que é a indústria naval. Ele também falou sobre o Seminário de Gestão de Recursos de Defesa para a região, a ser realizado no próximo dia 14. O evento vai debater formas de fortalecer a segurança no estado, principalmente na fronteira. Requerimento parlamentar pede a instalação de uma sede do Corpo de Bombeiros na região do Matupi, município de Manicoré. O local foi atingido por um incêndio de grandes proporções no início deste mês, que foi contido por policiais militares. Período seco no Amazonas, o chamado verão amazônico entre os meses de maio e outubro é sinônimo de aumento no número de queimadas, especialmente em áreas de vegetação. Os incêndios florestais, normalmente provocados pelo homem, causam intensa liberação de fumaça e emissão de gases. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado estadual Mário César Filho chamou a atenção para o tema, especialmente para a atuação de policiais militares durante um incêndio de grandes proporções na região de Matupi, município de Manicoré, no interior do estado, no último dia 3 de agosto. Em Manicoré não houve registro de vítimas. A ação dos militares no município faz parte da Operação Aceiro 2024. Equipes de bombeiros e brigadistas de incêndio são deslocados para municípios do chamado Arco do Fogo, no Amazonas. Em Manicoré, policiais militares ajudaram a conter o incêndio. Por isso que eu protocolei uma moção de parabenização a esses guerreiros da Polícia Militar, que acabaram salvando essas pessoas na região do Matupi. E aproveito também aqui para dizer que também estou apresentando um requerimento para que seja instalado um grupamento do Corpo de Bombeiros ali naquela região. No último dia 22 de julho, pelo menos 70 focos de incêndio foram registrados em 24 horas no município de Manicoré. Os dados foram consolidados pelo Corpo de Bombeiros do Amazonas, que realiza o monitoramento das queimadas em todo o estado. E você vai ver a seguir, deputados discutem sobre ações de enfrentamento em prevenção da violência nas escolas. E mais, Bazar do Dia dos Pais incentiva o empreendedorismo. Crime de importunação sexual definido pela Lei nº 13.718 de 2018 é caracterizado pela realização de ato libidinoso na presença de alguém de forma não consensual, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. O caso mais comum é o assédio sofrido por mulheres em meios de transporte coletivo, mas também enquadra ações como beijos forçados e passar a mão no corpo alheio sem permissão. A Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Amazonas realiza campanhas permanentes contra a importunação sexual. Denuncie!
Parlamentares discutem sobre leis e ações de enfrentamento e prevenção da violência nas escolas do Estado. Ameaças, agressões e assaltos são ocorrências comuns nas unidades. Ameaças, agressões, assaltos e mortes têm sido ocorrências comuns nas escolas do Amazonas, principalmente na capital. Na Assembleia Legislativa do Estado, parlamentares repercutiram casos recentes de violência nas escolas em Manaus e ações para o combate a esses crimes. Entre as principais repercussões de crimes em unidades educacionais está a morte de um menino de 10 anos de idade. Ele era aluno de uma escola municipal no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus, e foi agredido violentamente por outros alunos após se recusar a fazer o dever de casa de um colega. Os parlamentares também repercutiram a invasão no Centro Educacional de Tempo Integral Engenheiro Sérgio Alfredo Pessoa, no bairro Cidade de Deus, Zona Leste. Homens armados tentaram assaltar a escola no horário de saída dos alunos. O deputado comandante Dan levou o assunto à tribuna. Ele afirma que a prevenção e o combate à violência nas unidades de ensino exigem ações coordenadas. O deputado destacou o trabalho da Frente Parlamentar de Enfrentamento e Prevenção da Violência nas Escolas, criada em 2023. Além da Lei número 6.821 de 2024, de sua autoria, que institui a obrigatoriedade do plano de segurança e resposta a ameaças nos estabelecimentos de ensino no Amazonas. Já fizemos uma primeira audiência pública na Escola Francisca de Paula, lá no Francisca Mendes, para poder apresentar tanto ao corpo discente como docente, né, essa propositura, tratar da temática e começar então a construir essa dinâmica. Já fizemos uma visita ao NISE, né, que é o Núcleo de Inteligência e Segurança nas Escolas, juntamente com a Secretaria de Educação, e estamos trabalhando essa temática, procurando dar o suporte necessário que as estruturas de educação precisam para poder promover a segurança no ambiente escolar. O deputado estadual João Luiz, presidente da Comissão de Promoção ao Desporto e Defesa dos Direitos das Crianças, Adolescentes e Jovens da ALEAN, disponibilizou uma equipe para levar ações de prevenção à violência nas escolas municipais. A comissão aguarda a resposta da Secretaria Municipal de Educação para dar início aos trabalhos. Para que a comissão possa levar essas prevenções, essa conscientização de palestras, de respeito, a conscientização, a linguagem juvenil, para que eles possam entender, para que isso não possa acontecer mais de um aluno de quase da mesma faixa etária, 10, 11 anos, matar o outro. E o deputado Tiago Abraim apresentou um projeto de lei para permitir a prorrogação de prazo para a defesa dos trabalhos finais de mestrado e doutorado. A situação será aplicada em caso de parto ou adoção. De acordo com o texto do projeto de lei, a prorrogação de prazo é para a defesa de dissertação de mestrado e de tese de doutorado, em virtude de parto, nascimento de filiação ou obtenção de guarda judicial para fins de adoção. O prazo será prorrogado em até 120 dias para a apresentação da dissertação ou tese. O estudante deverá comunicar o afastamento temporário formalmente ao programa de pós-graduação. Para o autor da proposta, deputado Tiago Abraim, é uma forma de valorizar a pesquisa e a produção material por mães cientistas. Atualmente, há apenas uma lei federal que permite o afastamento das atividades acadêmicas apenas para alunas bolsistas. A proposta de Abraim é ampliar o benefício para os demais estudantes de mestrado e doutorado. Para incentivar a educação financeira e digital, o deputado Felipe Souza apresentou um requerimento ao CETAM para a criação de curso de noções básicas em criptoativos. O curso pretende capacitar a população com conhecimentos fundamentais sobre criptomoedas e as implicações desse tipo de investimento no cenário econômico atual. As orientações atendem à crescente demanda por informação e educação nesta área.
O avanço tecnológico e a digitalização da economia têm levado à popularização dos criptoativos. O fenômeno transformou diversos setores financeiros e econômicos ao redor do mundo. Assim, o Bitcoin e outras criptomoedas se tornaram cada vez mais presentes no mercado. Por isso, para o deputado Felipe Souza, é essencial que a população entenda as características e impactos das moedas digitais. Felipe Souza tem um histórico de atuação em projetos voltados à inovação, educação e desenvolvimento econômico. O deputado destaca que a educação é a chave para que todos possam participar de forma segura no mercado de criptoativos. A proposta é que o curso seja acessível com não apenas investidores, mas também a qualquer cidadão interessado. Durante toda a semana, aproximadamente 170 estudantes das redes pública e privada do Amazonas fazem visita à Aleam como parte de um programa de educação para a cidadania. A ação é coordenada pela Escola do Legislativo. O Conhecendo o Legislativo é um programa de educação para a democracia desenvolvido pela Aleam por meio da Escola do Legislativo. Há mais de 10 anos, o projeto contribui para uma conscientização política e social dos jovens em idade escolar. A coordenadora do programa explica que em ano eleitoral aumenta o interesse de gestores e dos próprios estudantes pelo assunto. E as escolas estão procurando muito, porque o esclarecimento sobre o papel de cada cidadão, de quando o aluno na escola ainda então fazer as escolhas com muita responsabilidade. A primeira escola inscrita da semana foi a Escola Mendonça de Araújo, da Zona Centro-Sul de Manaus. Os estudantes assistiram a palestra sobre educação, política e cidadania. Em seguida, eles acompanharam a sessão plenária com debates sobre saúde, educação e segurança levantados no grande expediente. Uma forma muito importante, porque daqui a pouco a gente já vai votar, para a gente ter acesso ao podermos escolher nossos representantes bem. É um programa muito interessante, muito bom na minha opinião. Para a Alexa, acompanhar de perto o trabalho de quem elabora leis faz toda a diferença na forma como ela vê a atividade legislativa. É muito interessante ver deputados discutindo sobre o futuro do nosso estado e também do nosso país. O deputado João Luiz, presidente da comissão que defende os direitos das crianças e dos adolescentes, reconhece a importância deste tipo de atividade pedagógica. Ele aproveitou o tempo na tribuna para mostrar os programas sociais do estado aprovados na Aleam e que são voltados à área social. O parlamentar reforçou também aquele conselho que todo jovem costuma ouvir dos pais. Nós temos visto muitos jovens que terminam, por exemplo, o ensino médio, e ingressam para a faculdade e muitas das vezes param no meio do caminho na faculdade, desanimam, retrocedem. Então, essa mensagem que nós passamos muito para essa juventude, porque o nosso sonho é ver essa juventude progredindo. E para apoiar o empreendedorismo, a Assembleia realizou nos dias 8 e 9 de agosto o Bazar do Dia dos Pais. Mais de 50 expositores ofertaram produtos como roupas, calçados e artigos para presentes. Pietra Moraes, servidora da Procuradoria Especial da Mulher, não perdeu tempo e aproveitou para verificar os produtos expostos no Bazar do Dia dos Pais da Assembleia Legislativa. Ela ressalta a diversidade de itens. Tô adorando, tem muita coisa. Eu tava lá hoje pensando que eu tava doida pra comprar uns brinquinhos novos pra vir trabalhar. E aqui tem muita opção, tem brinco, tem presente pra pai, tem presente pra namorado, pro que quiser, eu tô adorando. Uma opção para fazer essa compra sem sair do trabalho, né? Sem sair do trabalho, tem até plantinha ali. Eu falei, olha, quando der meu horário eu vou descer aqui para pegar minhas plantas e levar para casa. Nós temos, por exemplo, a petúnia. Olha que linda para o nosso verão. Temos a 11 horas, olha só que maravilha. Essa aqui chama-se catinga de mulata, que é bem conhecida. Hortelãzinho para fazer chá para os bebês, né? Nós temos aqui a zamioculca. Temos aqui a espada de São Jorge, muito conhecida, né, para afastar as coisas ruins, as energias ruins. Temos a árvore da felicidade, que é para atrair as coisas boas, amor, paz, união. Nesta edição, 54 empreendedores expõem os produtos para a comercialização. É a primeira vez que a Diretoria de Assistência Social da Assembleia Legislativa realiza o Bazar do Dia dos Pais.
Esse ano a gente trouxe uma inovação, né? O primeiro bazar do Dia dos Pais. Geralmente a gente faz os outros bazares em datas comemorativas e essa é a primeira edição do Dia dos Pais. A Assembleia Legislativa ela sempre apoia o empreendedorismo, né? E aí ela traz essa possibilidade do servidor da casa poder estimular o servidor da casa a trabalhar o empreendedorismo, mas também é aberto à comunidade. Os empreendedores que participam dos bazares na Alean são cadastrados pela Diretoria de Assistência Social. A Osana vende camisas para a realização de atividades físicas. Além disso, desenvolve o projeto Super Doadoras, que incentiva a doação de sangue no Hemoam. Esse ano a campanha vai de 24 de agosto a 7 de setembro e quem comprovar a doação neste período ganha uma camisa para a prática esportiva. Nossa camisa é uma camisa super indicada para qualquer tipo de esporte, academia, caminhada, pedalo, quer dizer, uma camisa que você usa para esporte, usa para ir no shopping, qualquer ocasião. A gente sabe que o Hemoam está sempre em estado crítico de sangue, né? São uma demanda muito grande de gente precisando de sangue. Então foi um incentivo nosso, até para incentivar a maioria do pessoal do esporte mesmo a participar, a praticar mais a doação de sangue. O bazar do Dia dos Pais é das 8 da manhã às 3 da tarde, no estacionamento coberto da Assembleia Legislativa. É aberto ao público em geral e vai até esta sexta-feira. E você vai ver a seguir, projeto quer incentivar a produção de veículos elétricos no Amazonas. E o Festival de Cirandas de Manacapuru, que acontece no final deste mês, é homenageado na Assembleia. Informação, sociedade, leis e debates. Você por dentro da política do nosso estado. Suas manhãs são aquecidas pelo trabalho e pela notícia diária. Eu sou Amanda Monteiro e este é o Bom Dia. Aqui você fica sabendo em primeira mão dos seus direitos e das reivindicações feitas pela população. Os principais destaques da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas estão no telejornal Bom Dia, que vai ao ar às 8h30 da manhã, de segunda a sexta-feira na TV Assembleia. Sintonize nos canais 6.2 Aberto Digital ou 6 NET Claro. Informação é seu direito, é trabalho da Assembleia. Proposta em tramitação na Assembleia pretende criar mecanismos fiscais de incentivo à produção de veículos elétricos no Amazonas. O crescimento da população dos carros elétricos a bateria no Brasil segue em ritmo acelerado. De acordo com dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, o primeiro semestre de 2024 foi marcado por avanços expressivos, com mais de 79 mil eletrificados leves vendidos, um aumento de 146% em relação ao primeiro semestre de 2023 e de 288% em comparação com o mesmo período de 2022. Fomentar a fabricação e produção de automóveis movidos a energia elétrica no Amazonas é o que pretende o projeto de lei da deputada Débora Menezes. A proposta tem o objetivo de promover o desenvolvimento da indústria automobilística sustentável, a redução das emissões de gases poluentes e a melhoria na qualidade do ar no estado. Para incentivar a fabricação e produção desses automóveis, o Estado deve trabalhar incentivos fiscais e financeiros às empresas, o estímulo à pesquisa e desenvolvimento de tecnologias e a criação de programas de conscientização e educação ambiental sobre os benefícios da utilização de veículos elétricos. Uma audiência realizada na Assembleia discutiu a implementação do serviço de verificação de óbitos em Manaus. A autoria foi do deputado Sinésio Campos. Uma mistura de tristeza e indignação. Dona Maria perdeu 7 pessoas da família. Nenhuma delas teve a causa da morte revelada. A última perda foi a do irmão, em 2020, que fazia tratamento para a cura da leucemia. Segundo os médicos, ele morreu de Covid, mesmo sem ter feito nenhum teste para detectar a doença. Com 7 dias o meu irmão faleceu, sendo que ele não estava com Covid, né? Ele faleceu assim, internaram ele, com 7 dias eu fui buscar meu irmão já morto.
porque até hoje eu não sei o que aconteceu com meu irmão, até hoje. Na Assembleia Legislativa do Amazonas foi realizada uma audiência pública para discutir a implantação do Serviço de Verificação de Óbitos na capital, o SVO. O objetivo é esclarecer por que ainda não existe o serviço em Manaus, apesar de uma portaria de 2006 do Ministério da Saúde determinar que todas as capitais do país e o Distrito Federal devam ter essa estrutura. As pessoas estão morrendo envenenadas, estão morrendo, às vezes, por uma imperícia médica, não é verdade? Ou então por drogas, né? Ou então por asfixiamento, né? Pessoas são encontradas mortas na sua casa e, na verdade, chega alguém, o IML vai lá, você vai à delegacia, depois o IML simplesmente diz assim, causa morte indeterminada, ou seja, alguém morre causa indeterminada. O deputado Sinésio Campos é autor da lei número 5.512 de 2021, que regulamenta a instalação do serviço de verificação de óbitos em todo o Amazonas. Ele critica a falta de instalação do SVO na capital para esclarecer a causa de óbitos, inclusive casos de morte natural, com ou sem assistência médica, muitas vezes sem diagnóstico. Essa lei, na verdade, ela precisa ser colocada em prática e, principalmente, a obrigação. E alguém pode dizer, por que isso ainda não tem? Aí a Prefeitura, o Ministério Público também, que é o ente que tem que cobrar uma lei aprovada estadual, o Tribunal de Justiça, e estar aqui presente, porque tem muitos pedidos de exumação de corpos. Ao invés de ter esse tipo de custos, por que não se faz, não se tem aqui o SVO? Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2022, Manaus foi a 4ª capital do país em números de mortes com causas mal definidas, com 976 casos, ficando atrás apenas de Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. Proporcionalmente à população, Manaus fica em segundo lugar, apenas atrás do Rio de Janeiro. A audiência contou com a presença de representantes da Justiça, do Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde e também da Secretaria Municipal de Saúde. A subsecretária municipal de Gestão da Saúde diz que é necessário a união de esforços entre os poderes para a implantação do serviço de verificação de óbito. O Ministério da Saúde, a gente apresentou um projeto, o Ministério da Saúde autoriza verbas, tem contrato já com o Estado que foi firmado, os recursos federais vêm todo para o Estado e a gente estava conversando exatamente isso, é retomar as discussões, é um serviço essencial. Ele também não tira a responsabilidade do IML, né, que são de mortes agressivas, né, por causas violentas, causas externas. O SVO poderia reduzir de forma significativa o número de mortes sem causas determinadas, o que também ajudaria a amenizar a dor da perda de muitas famílias. Foi 7 pessoas que eu perdi da minha família, então eu estou assim, no estado de nervo que a ficha não caiu ainda. Eu nem gosto de falar nessa situação, porque até hoje eu não descobri a causa do meu irmão, nem da outra minha irmã, né? A minha irmã também faleceu de Covid. Lá na certidão dela não está como Covid, entendeu? Então eu queria assim que averiguasse essa situação, né, para me dar pelo menos um conforto, né, e saber de que realmente a minha família morreu. O Festival de Cirandas de Manacapuru, a segunda manifestação folclórica mais importante do estado, foi reconhecido pelo Parlamento Estadual. Por exaltar a cultura e fomentar a economia do estado, as agremiações e os brincantes foram homenageados. Os brincantes da tradicional Flor Matizada e Guerreiros Mura deram um colorido especial ao plenário Rui Araújo. São eles os responsáveis pelo espetáculo que movimenta Manacapuru, município a 93 quilômetros de Manaus. E brincante é só o nome que se dá a quem participa da festa, porque se tem uma coisa que eles levam a sério, é a disputa. Sim, ano passado a gente veio muito forte, fez uma ciranda muito linda e esse ano a gente veio maior ainda. Para chegar no resultado que se vê no Parque do Ingá, o cirandódromo, é preciso dedicação de cada um dos 600 participantes que compõem cada agremiação. Sobretudo, os itens femininos, que representam também a força da mulher manacapuruense. A gente vem, né, em uma rotina de alimentação,
funcional, academia, cuidados estéticos e muito ensaio. E nem só de títulos vivem os brincantes. A disputa é também em defesa do pão de cada dia, em oportunidades como o festejo, que os moradores locais podem alavancar a renda familiar. A parte econômica do município, Ciranda não é só uma brincadeira, brincadeira simples, a gente se prepara, a gente ensaia muito e proporciona às pessoas, ao pessoal, o povo de Manacapuru, melhorias financeiras. Manacapuru é uma cidade estratégica para o Amazonas, para a cultura, para o turismo, para o comércio também. Então a gente está muito feliz em poder promover um evento como este, junto com as 3 cirandas, as 3 agremiações. Esse foi o motivo que levou o deputado Cristiano D'Angelo a homenagear a segunda manifestação folclórica mais importante do estado. O Festival de Cirandas de Manacapuru leva todos os anos ao município cerca de 60 mil turistas. Não à toa, investimentos importantes devem ser feitos para aumentar ainda mais a divulgação do festival. Hoje nós temos a grande parceria, onde vamos ter uma grande reforma no Parque do Ingá, uma grande ampliação, onde para os nossos brincantes e para a nossa cidade vai chegar numa boa hora, num momento bom. E nós ficamos por aqui. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site da Assembleia e nossas redes sociais. Até a próxima semana.